Vamos ver quem está se conectando hoje, né? Com a arte de vestir a alma. Estão curiosos para saber o que eu vou falar hoje? Hoje é o nosso primeiro encontro de 2024. É a nossa live 17, da nossa série Nossa Doce Terapia. Olá, Júnior, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a arte de vestir a alma. A gente vai falar sobre qual o segredo, né, de despir das memórias destrutivas da nossa vida e se vestir com a leveza da vida. Qual é a conexão entre a leveza interior e a exterior? Então, será que a Mônica está falando do quê, né? O que será que a gente vai se conectar hoje? Como assim se vestir a alma? Você sabe o que é alma? Se quiser deixar nos comentários, né, o que entende sobre a alma. A alma é a parte que nos liga às pessoas ao nosso redor. Então, com quem a gente está se conectando? Como ela está? Como a gente vai fazer para vestir essa alma com leveza, para se conectar com essas pessoas que a gente realmente quer estar perto? Vamos ver quem mais está chegando aqui. Então, vamos falar, né, desse movimento. Vamos falar como se a nossa beleza, né, a nossa beleza fosse beleza interna e beleza externa, que é uma forma mais clara de mostrar ou explicar o que falamos sobre a alma. Então, a beleza exterior, que é o nosso corpo, ele vem do nosso pai e da nossa mãe. Através do corpo deles, a gente cria o nosso próprio corpo. Mas a beleza interior é a que vem do nosso próprio crescimento, da consciência, que a gente está carregando de muitas vidas. Isso mesmo, a gente já nasce com muitas coisas dentro da nossa alma, que são crenças limitantes, e a gente precisa limpar para ter uma vida mais leve. Na nossa individualidade, ambos estão juntos, né? O corpo físico e o nosso pensamento. A herança física, que vem do nosso pai e da nossa mãe, são as heranças espirituais de nossas vidas passadas, porque é através deles que a gente se conecta, né? E entende e também cria novas coisas na vida atual. E as nossas perspectivas, os nossos êxtases, as nossas alegrias, né, estão diretamente acionadas através desse crescimento pessoal, através de nossos pais. Então, não é absolutamente necessário que o seu exterior seja um reflexo do interior, nem vice-versa. Será verdadeiro de que o interior corresponderá ao seu exterior. Então, tudo que a gente está visualizando, pensando, acaba acontecendo na nossa vida atual, nos nossos dias, no nosso dia a dia. Então, precisamos sim limpar os nossos pensamentos, cuidar na essência nossa alma para ter uma vida mais leve. Estamos todos tentando ser bonitos do lado de fora, né? Quem não gosta de estar bonito, de se apresentar bonito, com uma roupa legal?
né? E às vezes a gente acaba usando um monte de acessórios para se tornar mais bonito, né? Quem é homem usa roupas, quem é mulher usa maquiagens. Às vezes várias coisas e todos os tipos de coisas que estão ocorrendo para fazer esse exterior mais belo. Às vezes cirurgias, a gente acaba buscando um monte de coisas para se tornar mais bonita. Mas às vezes acontece que a nossa beleza interior é tamanha a sua luz interna e é tanta que ela começa a irradiar o seu corpo externo. Então, quando que a minha mente, né, começa a fazer com que o nosso corpo, a nossa alma transborde essa alegria, essa felicidade, esse amor, essa luz, quando a gente tá com os pensamentos leves. Seja bem-vindo, Jorge. Cassiane, seja bem-vinda. A gente está falando sobre a arte de vestir a alma. Então, quantas vezes a gente acaba buscando coisas externas para se tornar mais bonita, esquece de olhar internamente que a verdadeira beleza vem dali. O nosso corpo externo pode não ser belo, mas a luz que procede às suas fontes mais profundas da vida eterna, irá fazer mesmo um corpo que não seja belo no sentido ordinário parecer bonito e radiante. Mas ao contrário, nunca é verdadeiro. Se a beleza externa for bonita, mas a interna não, quando a gente se conecta com essa pessoa, a gente quer ficar longe dela, porque a sua beleza externa só tem somente a profundeza da pele. Então, se a beleza externa só está próximo a você, só o que mostra de fora e não tem na essência, acaba se tornando uma pessoa feia. Então, como pode afetar a nossa beleza interior, né? Como pode acontecer isso? Pelo contrário, a beleza exterior torna-se um obstáculo na busca interior. Você se torna por demais identificado com o exterior. Quem irá procurar pelas fontes do interior, muito frequentemente acontece que as pessoas são extremamente bonitas, são interiormente muito feias. Por quê? Porque não buscou a essência, não muda o pensamento e que a beleza é um conjunto de coisas. A beleza externa das pessoas se torna uma capa para escondê-las debaixo e isso é experienciado por milhões de pessoas todo dia. Então, né, veja só. Como pode, né? Às vezes a gente se conecta, vê nas redes sociais que hoje em dia está muito conectado com as pessoas bonitas, fotos bonitas. Vão lá, até tem um filme que saiu agora recente que eu acho que é Descomplicada, uma coisa assim, que fala sobre a internet. Esqueci o nome agora do filme, até passei para minha amiga de tarde e agora eu acabei me esquecendo. Que fala que a pessoa chega em casa triste, vai lá, se arruma toda bonita, só para bater uma foto mostrando que está num lugar bonito, que está vivenciando coisas novas, marcam lugares que nem estão às vezes, para mostrar para o mundo uma realidade que não é realidade. Às vezes eu trabalho com pessoas que chegam aqui, né? Um dia eu comentei com uma pessoa, mas como? Olha só, nas tuas redes sociais você demonstra tantas coisas belas e bonitas, por que tá desse jeito? E daí ela me falou, mas as redes sociais não são coisas verdadeiras, a gente pode mentir lá. Então, quanto da vida tá levando uma mentira, né? Quanto da vida a gente tá levando essa feiura que tá escondendo através de uma beleza que não existe? Como seria se conectar com a beleza interior, conectar com essa mente tranquila, leve, trabalhando todos os pensamentos? Depois de alguns dias, né, a gente acaba que às vezes, como é que eu vou explicar de uma forma que vocês entendam? Um exemplo, relacionamentos, né? Então, uma outra forma de explicar. Então, essa capa protetora que a gente se coloca, né? E a gente sai na vida, sai para buscar um relacionamento amoroso ou buscar um relacionamento que quer viver mais coisas com essa pessoa. E a gente se apaixona por essa pessoa, né? Essa pessoa pode ser uma mulher ou pode ser um homem, né? E só que esse interior dela a gente não enxerga, só enxerga a beleza externa. E
quando a gente leva ela para casa que a gente se depara com uma situação nada legal. Depois de alguns dias que a gente está convivendo com essa pessoa, convive com ela, faz passeios, a gente começa a descobrir o estado íntimo dele. E que surpresa, né? Muito interessante. Essa paixão não corresponde à beleza externa. Daquilo que a gente levou para casa e que a gente se apaixonou ali na rua. Então, o que a gente conquistou com isso, né? Então, acaba mostrando só a feiura e acaba tendo relacionamentos destrutivos, brigas constantes, porque a gente quer o quê? Mudar aquela pessoa. Ou quer que aquela pessoa seja como a gente se apaixonou por ela, porque a gente criou uma ilusão através daquilo que viu externamente, aquela capa que a pessoa usou quando saiu, que for aquela roupa bonita, aquela maquiagem bonita, as palavras bonitas naquele momento. Mas quando foi conhecer a pessoa na integridade, entendeu que não era nada disso que se conectou. Então, que é a pessoa longe, fica brigando o tempo todo ou fica discutindo. Então, as duas pessoas se tornam feias. Seja bem-vinda, Rejane. Seja bem-vinda, Mara. Rafa. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre a beleza da alma, como seria se vestir com a beleza da alma, né? E não com a beleza do que tem da roupa que está vestindo, essa beleza que está escondendo algo que não é legal. Um outro exemplo, né? Um exemplo de que todo mundo se conecte. O Alexandre, né? O conhece, né? O Alexandre o Grande. Ele tinha muito, conhece, né, o quem não conhece aqui ele, né, ele tinha um belo corpo, mas matou milhões de pessoas, só para preencher o seu ego. Então, quantos de nós ainda para preencher o seu ego quer mostrar algo que não é? Então, ele era o maior conquistador no mundo, mostrando isso para a vida. Então, como seria a gente limpar o nosso ego, essa coisa que a gente quer mostrar algo que não é, e entrar na nossa essência para se curar e evoluir. Se o nosso interior torna-se belo, né, a gente conquista o mundo, conquista as pessoas, mas com a nossa simplicidade, com a nossa leveza, com a nossa alegria, e não com algo que a gente está ostentando que não é. O que tem em suas mãos, né, quando você torna-se belo esse interior, se autoconhecendo, você vai moldar de acordo com o seu interior. Então, molde a sua vida de acordo com aquilo que você é na essência e não molde algo que você não é, porque no fundo lá, depois, quando você deita no seu travesseiro, você não dorme direito, porque você está mostrando algo que você não consegue se conectar. O exterior não é essencial. Ele pode refletir algo ou de algum modo referente ao que o nosso universo é verdadeiro. Então, como seria se conectar com essa essência verdadeira? A gente vai precisar lidar e olhar para cada pensamento que a gente tem, cada sentimento, cada emoção. Você pode fazer cirurgia plásticas, né? Pode ter um rosto lindo, a gente pode ir lá mudar qualquer coisa do nosso externo. A gente pode ter belos olhos, um nariz bonito, pode mudar a nossa pele, pode mudar o nosso formato. Mas isso não mudará o nosso ser. O que está dentro de nós ainda permanece ambicioso, cheio de desejos, violências, raiva, fúria, ciúmes, com uma tremenda força de vontade. Isso nos destrói com uma intensidade muito gigante. E todas as nossas coisas externas, os próprios cirurgiões podem nos transformar em uma pessoa mais bonita, mas o interno não, vai precisar de uma cirurgia diferente, que é a nossa, é ir lá buscar autoconhecimento, se conhecer, entender por que a gente agiu com violência, por que a gente tem um monte de desejos que não leva nós a nada, por que a gente tem essa raiva que transborda com qualquer coisa que a outra faz para nós, a gente vai lá e aciona essa raiva que avançar na outra pessoa. Que mais? Como seria limpar tudo isso, né? Como seria limpar essa fúria, esse ciúme que vem, que a gente não entende? Então é isso que vai fazer com que você vai vestir a sua alma com leveza. E veja só,
quando isso acontece, né, o quanto acontece com a gente, você está ali, vocês que estão ali sentados no sofá, né, tirando tempo para olhar ou escutar o que eu estou falando, né, às vezes deitado ali, né, no conforto da sua casa e escutando, tirando um tempinho para olhar para isso, estão pensando nas minhas palavras e refletindo. Quanto mais fica ali, às vezes, nesse pensamento, meditando, pacífico, uma profunda unicidade com a experiência acontece. Como seria limpar e olhar para o que eu falei e se conectar o que realmente tem aqui que eu posso levar para a minha vida? Quando a gente cai no ritmo do universo, o universo também tem seu próprio pulsar do coração. O universo é um mundo, são as pessoas ao nosso redor. Cada essência, cada pensamento atrai isso que a gente está emanando para o mundo. Então, cada batida do nosso coração, uma vez mesmo em ritmo de pulsação do universo, terá transformado o seu ser e feito estado de animalidade para uma autêntica humanidade. O interior é imensamente poderoso, mas o exterior é fraco. Por quê? Porque quando a gente está na essência pura, quando alguém faz algo que nos incomoda, a gente limpa na gente e tudo se transforma ao nosso redor. As pessoas depois vêm até pedir desculpa pelo que fez. As pessoas olham para você com um olhar diferente. Então o interior é diferente do exterior. E o exterior é temporário. O exterior é aquele que você tem ele com o tempo, você vai envelhecendo, o exterior vai se eliminando e você vai ficando feia na totalidade quando não trabalha o pensamento. Quando é trabalhada a sua essência no pensamento, a sua beleza tem mais tempo de vida e essa beleza você leva para sempre, porque mesmo envelhecendo você se torna bonito. Então, quando o tempo passa, né? O tempo passa, você permanece jovem. Por que jovem? Com a juventude soma você, como você veste o que está dentro da sua alma, o seu pensamento com leveza. A menos que o seu interior também esteja crescendo com sua idade. Então, quanto mais você crescer, quanto mais se conhecer, mais bonito você se torna. E mesmo que a velhice você terá uma beleza que a juventude passou e tirou de você essa juventude intensa, a juventude interna continua a mesma. Mesmo com a idade passando, você tem força de vontade de ir lá para o mundo, de viajar, de conhecer pessoas, de vivenciar de tantas coisas lindas, porque a sua essência é linda e ninguém vai te parar. Teve uma vez que eu estava numa turma, né, e eu comentei, porque eu estava de aniversário, eu comentei que eu queria ser jovem a vida inteira, que eu não queria envelhecer, né? Que eu não queria passar por essa parte de envelhecimento. Mas o que era envelhecimento para mim? Eu ter sempre essa juventude, essa força de vontade, essa saúde interna para viver muitas coisas nessa vida, para vivenciar, para conhecer, me conhecer pessoalmente. Então, como seria cada um se conhecer, se cuidar, né? Cuidar da autoestima, cuidar da sua beleza, cuidar de se vestir da alma, dos pensamentos, tratar o seu corpo, a sua alma com leveza, né? Usar o seu remédio como a comida que você está ingerindo, usar como um remédio para o teu dia a dia para se curar. E não mais usar remédios porque qualquer coisa eu corro lá buscar um remédio. Então, como seria olhar para isso com mais carinho? Em vez de acalmar meu pensamento com remédio, acalmar com a respiração, com autoconhecimento, com coisas novas para a vida. Então, quando eles falaram para mim isso, eu respondi, né, que meu pensamento não envelhecia, né, o meu corpo podia envelhecer, mas eu queria ser jovem sempre com a força de vontade de ir para a vida. E, inclusive, eles até riram, né? Que imagina, né? Que eu ia passar e não ia envelhecer. Claro que eu vou envelhecer, né? Claro que a gente passa por momentos, né? E eu sempre digo, hoje hoje eu estou fazendo um ano mais jovem, né? Eu sempre digo, eu estou vivenciando um ano a mais jovem. Então, como seria vivenciar? Porque eu estou botando conhecimentos novos para a vida. Então, meu convite sempre busque a autoessência, o seu conhecimento para se tornar jovem por muito tempo.
Eu respondi também que cuido muito bem da minha consciência, né? Que com o meu pensamento diferente, os meus atos são diferentes. E me torno leve, né? Leve com a essência, a pureza. Aprendi o que? A não pensar com julgamento e não olhar com os meus olhos o que eu estou enxergando externamente. Aprendi a olhar com os olhos fechados, com a alma, com o terceiro olho. Então eu fui abrindo com o conhecimento, com a vida, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se conecta com a nossa essência, mais leve a gente é e a gente enxerga além. E não tenha dúvida que a gente enxerga mesmo. Enxerga essa beleza que tem nas pessoas, que está ali escondida, que as pessoas se criaram uma capa para se proteger e ficar nesse estado ali por medo, né? Por medo de se envolver com alguém. Então, quem já não foi traído na vida, quem já não foi enganado, quem não se sentiu culpado, quem não se sentiu humilhado, todos nós sentimos. Mas quando a gente limpa na essência para se conectar com pessoas boas, a gente vai se conectar. Então, sim, eu vou envelhecer daqui para fora, né? Mas a minha saúde, a disposição, a jovialidade, a alma que está ali se conectando, né, com o que liga vocês todos que estão aqui, essa escolha é nossa, essa escolha é minha, é de vocês. Então, sempre lembrar que a mudança exterior acontece a partir do interior. E não estou tomando isso inevitável. Então, quanto mais eu me conectar com a minha beleza interior, mais bonito eu vou ser no exterior. A maioria das vezes isso acontece, né? Que o exterior a gente está tão imprestável, né? Pro lado dessas emoções que nos destrói. E mesmo radiando o interior pode mudá-lo. Então, se às vezes eu tô com uma doença, eu posso curar se o meu interior tá bem, porque eu entendi que eu vou lá, olho para aquilo que tá me incomodando, aquela emoção, eu curo a minha doença. Tem várias lives que eu fiz, né, durante esse tempo, que já tô na 17, que também quem quiser olhar, voltar nelas, olhar, que tá aqui no Instagram e também tá no YouTube, pode ir lá e curtir, se inscrever e visualizar tudo que tem lá, que tem muito conhecimento, que pode se conectar com o tema, com algo, com palavras que vai levar para a vida. Então sempre é bom, peço que todos, né, vão lá e se inscrevam, que é gratuito, né? Mas vocês podem se conectar com coisas que uma palavra pode mudar a nossa vida. E a única pessoa que é capaz de mudar o nosso interior é a gente mesmo, ninguém mais. Isso está na mão de cada um, como esteve nas minhas mãos de buscar ajuda quando eu precisei, né? Porque todos nós passamos por movimentos que precisa ser olhados e curados. E quanto mais a gente olhar, está nas nossas mãos de ir lá e mudar tudo que está incomodando. E ninguém pode fazer nada por nós, né? Ou alguma coisa, olhar para o nosso interior, a não ser nós mesmos. Então, quando o nosso interior torna-se silencioso, que a nossa mente se torna silenciosa, naturalmente os nossos olhos são aprofundados com uma profundeza imaginável, né? Então, a gente se conecta com tantas coisas, criatividade, com esse mundo novo. E quando o nosso interior está tirado todas aquelas teias, né, invisíveis que a gente por algum motivo se conectou e não quer enxergar o mundo que está ali na nossa frente, a gente está com os olhos fechados, não querendo enxergar o nosso mundo, a gente se conecta com coisas ruins. Então a gente vai precisar sim limpar, tirar essas nuvens, tirar essas teias que a gente mesmo criou na nossa mente para olhar a essência de tudo. Quando isso acontece, né, o céu é aberto, o céu é lindo, muitas coisas acontecem, coisas novas, o nosso mundo se transforma. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Dinei, Adriane, Iracema, Eliane, Fabiana, Luana, Mara. Olha só que legal, né? Quanta gente querendo olhar para a alma, né, a nossa essência. Hoje a gente está na nossa 16ª série da nossa doce terapia, então eu sempre passo um entendimento e um pouco da minha história, né? A história quanto eu me curei olhando para o meu interno. E quando eu entendi que não é sobre o outro e sim sobre a minha pessoa, que a gente tem muito mais, né? Que é 95% da nossa vida é escondida
tá ali escondida dentro da nossa mente e a gente precisa olhar e limpar cada situação que a gente paralisou. Então, se os nossos atos, né, o nosso sistema, crenças limitantes, pensamentos afetam e ajudam a criar a nossa realidade, cada um de nós precisa melhorar, né, a nossa vida ou piorá-la, porque se a gente não olha, a gente acaba piorando. Então, muitas vezes acontece do que a gente vivenciar uma coisa, passa um tempo, vivencia tudo de novo. E às vezes numa intensidade, uma atrás da outra, vivencia, vivencia, vivencia. Isso vai nos destruindo. E quando a gente entende, a gente mesmo se cura e se limpa. Então, quando o nosso interior chega a descobrir a fonte da vida, né? Essa vida, essa chama que vem dentro do nosso coração, esse fogo que faz com que a gente irradia, o poros, né? Que faz com que ele abra e transmita isso para o mundo, a gente cria jovialidade, a gente cria ações, a gente se conecta com um mundo diferente, a gente muda de emprego, de relacionamento, de pessoas. Então, qual é o meu movimento sempre, né? O que você busca? A minha pergunta sempre, o que você busca da sua vida? Você busca melhorar o seu dia a dia ou piorá-lo? Então, se eu quero melhorar, eu preciso olhar para a minha essência. Então, como seria enxergar, né, essa essência, compreender que a gente tem o poder de alterar tudo na nossa vida, as coisas que não gosta, mas também as coisas que gosta. E a gente também tem o poder de relevar as coisas, né? Essa essência da vida. E fique sabendo que ver a realidade como que ela é muito doloroso. E exige muita coragem, uma busca pessoal intensa e um trabalho com sinceridade. Porque a mudança acontece o quê? Não é o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo ir lá falar algo para você ou limpar você de uma situação que está acontecendo. É o que você vai fazer com isso, qual é a ação que você vai fazer com esse conhecimento que tem no teu dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. Então, o que eu estou levando para a minha vida, do que eu aprendi com o meu curso, com o que eu aprendi com o autoconhecimento, com a minha terapia, com as pessoas ao meu redor. É essa mudança de pensamento e ação que eu vou fazer. É isso que vai fazer com que mude a nossa realidade, a minha realidade e a realidade de vocês. Como seria olhar para isso, né? Também sei muito bem que todos nós ficamos muito nervosos, né? Quando somos observados por alguém. Temos vergonha do que poderá ser visto se o outro ser humano olhar para nós com atenção. Quem não tem vergonha de mostrar a sua vida na intensidade, né? Porque às vezes a gente entra numa sala de terapia, a gente parece um confessionário, né? E lá eu tô falando coisas que eu nunca falaria para alguém, né? Quero que me limpe isso. Só que daí as ferramentas são olhadas para isso, mas é o pensamento mudado, porque a gente só pode mudar a partir de agora a nossa vivência. A gente não tem como lá no passado mudar o que a gente fez um dia, mas a gente tem como mudar a nossa realidade a partir dos atos desse momento, de agora. Todos nós temos problemas e tentamos esconder um dos outros, né? Então, quantos problemas a gente tem que quer esconder dos pais, quer esconder dos amigos, quer esconder da família, né? Do marido, da esposa que está ali do nosso lado, porque a gente não está conseguindo lidar com isso. E como seria mais leve se a gente fosse vulnerável e verdadeiro, para se limpar e falar, não tô me sentindo bem, não tô gostando disso que tá acontecendo, olhar no olho, sentar e conversar, botar para fora isso que tá incomodando com a sinceridade vindo do coração. E não tenha dúvida, a transformação e o movimento, a confiança que passa para as pessoas ao redor é mágico. Eu me conectei muito com a psicoterapia reencarnacionista, né? Então, eu até falei um tempo atrás, uma outra vivência ou uma outra live, né? Que a minha amiga Liege, quando ela convidou para mim fazer o curso de psicoterapia, eu disse, nossa, isso que falta para minha vida. E realmente, nossa, é uma conexão assim, que tu se entrega de coração. É uma conexão que a gente vai lá e deixa o que precisa ser vindo para cortar uma sintonia que a gente paralisou na vida. Então, o que isso acontece? Isso faz com que ajuda a gente, você, a um paradigma, né? A mudar esse paradigma de relacionamentos com pessoas,
com a saúde, com a vida inteira e com o universo que você se encontra. Então, se realmente quer mudar a vida, precisa olhar, passar pro drama, pro trauma, passar para a dor, para aquilo que está medo, que está te assustando, atravessar essa teia invisível que a gente criou referente a isso, para limpar e se conectar com a nossa essência, com a nossa alma e mudar a nossa realidade. Então, o caminho desse não é nada fácil, porque a gente olhar, que nem eu comentei acima, olhar para essa intensidade e deixar vulnerável para outra pessoa olhar em qual você está fazendo um movimento é muito difícil, porque a gente sempre quer esconder algo de alguém. E quando a gente olha para isso na vulnerabilidade, a gente limpa, a gente se conecta e sai para a vida totalmente diferente. E quando a gente corta essa sintonia, a gente muda a nossa realidade. Já fiz muito movimentos com pessoas, né, que transformaram toda a vida em relacionamentos pessoais, profissionais, né, porque foi criada essa sintonia. E a psicoterapia reencarnacionista é que faz esse movimento, a regressão, olhar para o passado e sair desse estado de emoção. Então, como eu falei, não é um caminho fácil. Olhar para o nosso interior começa com uma faxina geral. É que nem limpar a casa, né? Limpar cada cantinho da casa, a gente limpa cada cantinho para deixar tudo limpo. E no nosso pensamento, a nossa memória, a gente vai precisar fazer essa faxina geral, limpar cada cantinho. Todas as sombras e dúvidas que tá ali são limpadas e é um caminho que vale muito a pena. Oi, Vanessa. Oi, Márcia, Pati, Eliane. Sejam bem-vindas. Se querem deixar um comentário, o que vocês entendem sobre alma para mim aqui, né? Como vocês se conectam com o pensamento de vocês, como vocês estão se conectando com o coração, se limpa essas memórias para ir para o mundo com a leveza. Então, quando a gente faz essa terapia, essa faxina geral na nossa mente, a gente vai despertar as nossas memórias, né? Despertar as memórias, seja dessa vida, de outras vidas, para que entre em permissão com essas experiências, para você se liberar dessas memórias emocionais que ainda estão na vida incomodando, que estão ainda na vida trazendo memórias destrutivas na vida real. Então, quando a gente muda o pensamento, a gente muda a emoção, a gente muda as ações. Como seria olhar para isso? A psicoterapia reencarnacionista, ela também não acessa só as memórias do que aconteceram, né? Elas acessam também o acesso à superconsciência, essa consciência que pode acessar situações sobre qualquer coisa, aonde os nossos guias, nossos mentores espirituais nos mostram, né? Também pode acessar o que está trazendo orientações infinitas, coisas que podem acontecer. Você pode ter grandes insights que vai mudar e transformar a sua vida com a leveza. A parte mais mágica disso é que tudo acontece com acesso que está ali dentro de você. Isso mesmo, não está num lugar, num terapeuta, não. O terapeuta só vai fazer um movimento. Então, eu sou a pessoa que tenho esse conhecimento, como outros profissionais, vai fazer esse movimento para você mesmo acionar aquilo que está ali dentro de você. Então, como seria acionar isso, né, esses insights, a partir dessa mágica que tudo acontece através de você acessando as suas memórias, que está ali para dar essa estrutura, né, que vai fazer com que a sua vida seja diferente. Então, é direto você se conectando com o seu mentor, né, com a sua parte mental, porque o seu mentor é seu mental que está ali dentro. Então, eu preciso limpar os pensamentos, estar numa essência pura, para mim se conectar direto. Então, com os movimentos através das terapias, da psicoterapia, você consegue fazer isso. E esse acesso às suas consciências vai fazer com que você tenha orientações de chegar onde você deseja chegar, tem toda a cura que você quer, que você busca, né? E a partir da sua própria disposição de se entregar para esse momento. Então, quem está preparado para se entregar
para tirar essas fendas que se colocou aos olhos para não ver a própria realidade. Sim, olhar para a própria realidade é doloroso e não é nada fácil, mas é ali que se encontra a essência da cura. Precisa passar pela experiência, olhar de novo, entender e voltar com a leveza da vida. A minha vida, né, que eu sempre falo que quando a gente precisa mostrar a experiência, como que isso fez com que a minha vida mudasse olhando para tudo isso, né? Então, através dos estudos, né, os casos com a psicoterapia, com as minhas próprias vivências, mostrou esse fenômeno que altera a nossa face, né, dessas nossas realidades. Então, eu precisei fazer um trabalho didático com a minha vida de muitos anos, minucioso, olhar para cada pensamento meu, para cada emoção, limpar cada uma delas. E à medida que eu fui limpando, né, limpando esses pensamentos, essas emoções, o meu mundo foi se desdobrando e foi mudando. E conforme ia passando, eu ia limpando todas essas cicatrizes que eu tive um dia. Então, por essas cicatrizes, essas feridas que é traição, que me senti roubada, me senti enganada, me senti abusada, quem não se sentiu assim, né? Então, quando eu fui limpando essas visões na minha vida, essas cicatrizes que eu mesmo criei referente às coisas que aconteceu externo, ou que é dessa vida, ou que eu já nasci, eu já tinha essa memória, porque quantas coisas a gente não vivenciou e tem ali na nossa cabeça, na nossa memória. Quando eu fui limpando isso, toda essa visão que eu sequei, que eu não queria enxergar, eu fui me tornando, tomando conta da minha pessoa, né? Eu fui guiando a minha vida, eu fui limpando o que estava oculto, essas emoções, e conforme mais se abria, mais algo invisível acontecia, né? Mais coisas se tornavam diferentes na minha vida, mais essa conexão de olhar para o outro com carinho, da cura. Tantas coisas a gente faz no dia a dia, com uma palavra acaba curando uma pessoa, com um toque acaba tirando a dor dessa pessoa. Então, como seria olhar para tudo isso? Como seria olhar e curar, a gente mesmo se curar olhando, entendendo esse processo? Como seria ir lá no fundo e olhar na sua essência esse pensamento que está aí, essa coisa que a gente está repetindo, né? Às vezes eu escuto, mas eu minto e às vezes eu continuo mentindo. Eu nem me toco, às vezes mentir de novo. Então, tudo que a gente faz repetidamente, a gente cria um hábito e acaba fazendo sempre as mesmas coisas. E para mim, isso eu vou precisar o quê? Limpar meus pensamentos, olhar para isso, para mudar esse hábito destrutivo que é eu mesmo estou fazendo com a minha vida. Então, conforme eu fui aprendendo, me curando, né, olhando minuciosamente para os meus pensamentos, eu fui me tornando e me assumindo como um curador, na realidade, né, que é a cura, olhar para o pensamento meu e das pessoas que se conectam para se curar, para ficar com essa essência, com essa leveza. Eu aprendi a ler o meu próprio corpo com todos esses movimentos. Então, eu fui trabalhando os meus desconfortos, a dor no ombro, a dor no braço, a dor na perna, a dor no peito, aquela aceleração que dava quando algo acontecia. Eu fui trabalhando cada um, eu fui entendendo se acionou essa dor, o que isso quer dizer? Que pensamento eu preciso mudar para que essa dor saia de mim? Essa dor é minha ou de alguém? Né? Então, eu sempre me pergunto de quem é essa dor? Se eu não tinha antes e ela acionou agora, ela é minha? Como eu faço para olhar para isso? Então, eu aprendi a me limpar, eu aprendi a olhar para tudo isso, acionou a memória, acionou isso daí, eu olhei e curei. E é isso que eu ensino nas terapias, é isso que eu mostro para as pessoas criar hábitos novos, para que ela mesmo se identificar aquilo que está acontecendo na vida dela, para limpar, ela mesma se limpar de tudo isso. Então, conforme eu fui limpando meus desconfortos, mais leve ficou minha vida, mais leve se tornou as minhas essências, mais coisas eu fui curando e mais eu fui me preparando com os estudos para fazer o trabalho de hoje. Então, cada um de vocês, que trabalho faz hoje, o que está se conectando, o que deixa feliz e leve, né? Por que as coisas acontecem, né? Por que as coisas acontecem e afloram, né? Até hoje uma amiga minha me ligou e disse assim, Mônica, eu preciso me conectar, que eu vi que é eu que faço os movimentos destrutivos com a minha própria vida e não é a pessoa. As pessoas ao meu redor, porque eu troquei de profissão e as coisas continuaram mesmo, e as pessoas que eu tô nessa profissão são maravilhosas.
Então, quanto disso acontece na nossa vida, né? Que não é um meio, e a gente mesmo, que a gente vai trocando as pessoas, o meio, e a gente está com a mesma emoção ali. Mudou todas as pessoas, as situações, seja no relacionamento pessoal, físico, seja a família, porque a gente carrega essa dor com nós, né? Então, às vezes a gente briga lá em casa com os pais, mas a gente sai na rua para se conectar com as pessoas e tem as mesmas brigas, os mesmos entendimentos, porque eu não entendi a minha essência. E todos nós, né? Todos nós merecemos ter amor, todos nós merecemos essa saúde, a felicidade, realizações, né? E tudo isso a gente merece, né? Quem que não merece ser feliz? Todos nós. Mas para nossa felicidade ser encontrada, a gente precisa limpar o que está nos destruindo, que são os nossos pensamentos. Então, se alguém falou algo e você não gostou e acionou raiva, preciso limpar a minha raiva. Se alguém falou algo que se conectou e você se sentiu culpado, preciso limpar a minha culpa. Se alguém fez algo e você se sentiu abusado, precisa limpar o seu abuso. É isso que vai fazer a sua vida ficar diferente. É isso que vai fazer você se conectar com pessoas diferentes, a fazer escolhas todo dia, a criar 1001 possibilidades. É através desses movimentos. Então, se todos nós merecemos o amor, a alegria, a felicidade, as realizações, né? E que essa vida faz jus a isso tudo, a gente precisa começar agora mesmo a aprender esse processo de modificar a nossa vida e torná-la plena, com o autoconhecimento de si mesmo. A gente vai precisar desse tempo, né, para experimentar esse relacionamento consigo mesmo, vai precisar acalmar o pensamento. E com isso você vai se surpreender com as mudanças que vai acontecer na sua vida. Esses relacionamentos consigo mesmo vai o que? Ajustar a sua vida na íntegra com tudo. Então, as repetições de coisas que eu faço no meu dia a dia, seja consciente ou inconsciente, torna a minha vida essa realidade que está acontecendo. Para mim trazer essas memórias que estão ocultas, escondidas, eu vou precisar o quê? Olhar para elas e acioná-las para limpá-las, como uma faxina de tudo que está ali e que não faz mais sentido carregar com você. Cada caso é diferente, né, de pessoas, cada uma tem a sua própria vivência e é muito pessoal cada uma, por isso que é preciso fazer todos os trabalhos individual e não em grupo. Porque o individual você se conecta consigo mesmo, você não tem que dividir a tua memória com as outras pessoas que estão aí, você vai precisar o quê? Limpar sim essa energia mágica que está ali dentro de você. Então, como seria se conectar com isso, né? Como seria olhar a sua essência? Quem está preparado, né? Aqui o Iracema falou, não é fácil, mas estou conseguindo. Então, olha que lindo, né? Como é legal ver que alguém está olhando para cada movimento, né? E cada um tem a sua essência. Cada dia eu recebo uma mensagem diferente. Mônica, eu preciso olhar para a minha situação com relacionamento amoroso, não estou conseguindo lidar. Mônica, eu estou com problema no meu trabalho. Mônica, eu não estou conseguindo lidar com a minha situação com a minha mãe e com o meu pai. Então, eu não estou conseguindo lidar comigo mesmo, né? Eu estou fazendo coisas que estão destruindo, estou criando ansiedade em vez de criar leveza. Então, quem de nós... Às vezes tudo isso está acontecendo de uma vez tudo junto, né? Então, como seria olhar para cada um devagarinho, cada processo? Acionou o medo, vou trabalhar o medo. Acionou a raiva, vou trabalhar a raiva. Acionou a angústia, a culpa, vou trabalhar esse movimento. Vamos olhar para cada situação, para ver como vai mudar. E não tenha dúvida que vai mudar. Então, se a gente criou, né, esses movimentos que a gente mesmo pode se limpar através das terapias do autoconhecimento e que não se limpa através do remédio, por quê? Porque o remédio ele vai o que? Deixar você meio dorminhoco, vai acalmar teu pensamento naquele momento, vai fazer com que você durma, mas as memórias estão ali e não vão limpá-las. Então vai ser preciso olhar sim. Então, conforme a gente vai olhando para nossa alma, para os nossos pensamentos, a gente vai o que? Vai aprendendo com eles, vai aprendendo com aquilo que veio, que foi acionado e vai mudando a nossa realidade.
Com isso a gente vai criar a nossa própria vida através do livre-arbítrio de cada um. Esse livre-arbítrio, que é a escolha do que eu vou vivenciar, com quem eu vou vivenciar, só depende de nós. Porque ninguém entra num relacionamento se você não disse sim para esse relacionamento. Ninguém entra num trabalho se você não foi lá buscar na porta esse trabalho. E a gente busca o quê? Coisas que a gente está conectado, que a gente está olhando, que a gente está estudando. E o que desejamos está contido na nossa consciência. Sempre lembrar disso. A nossa consciência é o nosso pensamento. O nosso pensamento tem todas as coisas que a gente precisa aí, mas a gente precisa limpá-los para acionar só a essência pura, aquilo que a gente precisa levar para a vida. Muitas vezes a gente faz o quê? Movimentos que a gente vai lá, não consegue ficar com silêncio na mente. Então a gente ergue o volume todo alto do nosso rádio, coloca fone de ouvido, a gente vai fazer barulho para que a gente se conecte com alguma coisa, porque a gente não consegue acalmar nosso pensamento. Então, o que eu estou repetindo na minha vida? Uma música, essa música que eu estou repetindo, que eu estou escutando, o que ela está trazendo para a minha vida que eu repito ela, eu canto essa música, um exemplo, né? O que ela traz para a minha vida de coisas boas? O que eu vou mudar com isso? Então, sempre se pergunta, o que eu estou escutando? A repetição daquilo que eu estou escutando acaba tornando a minha vida. Então, eu preciso sim colocar pensamentos e coisas novas na minha cabeça para que a minha vida se torne diferente. Eu preciso sim limpar as minhas crenças limitantes para mim mudar a minha realidade. Então, o que eu estou colocando para dentro da minha cabeça, dos meus pensamentos? O que eu estou visualizando diariamente para que essa vida se torne dessa forma? Então, olha, se eu estou olhando só para as coisas ruins da vida, só olhando para desgraças, coisas destrutivas, a minha vida se torna isso. Mas se eu estou olhando para as coisas boas, leves e alegres, a minha vida vai limpando isso e vai se tornando uma vida mais leve. Então, essas formas, essa consciência que a gente tem contida, tanto nossa como a superconsciência ou como a consciência coletiva, né, que são os pensamentos coletivos do todo, à medida que vamos progredindo pela vida fora, essas forças existem, né, existentes, essas forças criativas se misturam para criar as suas experiências em um nível do seu ser, do nosso ser. Então, se você sentir o chamado, né, de fazer uma psicoterapia, se você sentir o chamado de desejar olhar para a sua essência e tentar entender o que você vivenciou, seja nessa vida que está ali escondido que você não quer olhar, ou seja, numa vida passada, para limpar o que está acontecendo na tua vida real, me chame para olhar para isso, para fazer uma psicoterapia, para olhar para esse pensamento que está ali e que está te incomodando. Para olhar para essa tua realidade, né? Que essa realidade, que quanta ilusão eu criei olhando para esse mundo externo, quanta ilusão eu criei querendo ter o corpo ou a beleza de alguém, né? Que é externo e não entendi o que está aqui dentro do nosso coração. Porque quando eu limpo o meu pensamento, limpo as minhas ações, eu limpo o que está aqui dentro, o meu externo se torna totalmente diferente. Então, não busque um vício, um desejo, algo instantaneamente, né? Para deixar você meio zonzo, meio não querendo olhar para isso, porque isso vai lá na frente vai causar algo destrutivo muito grande na sua vida e às vezes não consegue nem reverter, porque não vai ter força para sair daí. E a gente precisa sair desse estado, a gente precisa limpar a nossa mente, a gente precisa tirar o que a gente deixou escondido ali nos nossos olhos que a gente não quer ver. Eu mesmo no passado passei por muitos momentos que eu não queria ver. Tinha muitas pessoas falando para mim, Mônica, tá ali, a pessoa tá fazendo, tá te magoando, tá te abusando e você continua ali. Então, quanto de nós continuamos nesse estado destrutivo da nossa vida porque a gente não quer abrir os olhos, porque a gente está na zona de conforto e a gente precisa mudar o mundo ao nosso redor, o nosso pensamento para sair desse estado de conforto que a gente está. E é isso que a gente leva para o mundo, para a vida, essa conexão. Eu lembro também, né, que no passado eu sempre tinha uma memória que vinha o furacão, vinha as tempestades e levava tudo embora da pessoa, né, levava a casa. Quantos lugares tem esse movimento, né, que leva tudo embora que você tem de coisas materiais e ficou o quê? O seu corpo.
ficou o quê? O seu pensamento. O que você vai fazer com isso daí? Sua vida paralisou ali, porque você ainda pode, você vai levar aquela mochilinha de autoconhecimento que você teve, se levaram tudo que você teve material, mas essa essência, essa pura, ninguém tira de você. Essa essência vai fazer com que você mude toda a tua realidade, quando você, mesmo que tiraram tudo que foi material de você, você vai construir tudo de novo, tijolinho por tijolinho, passinho por passinho. Então se conecte com a tua essência, limpe seus pensamentos e não tenha dúvida que a sua realidade vai ser muito diferente. Todos os movimentos que eu faço, né, esses movimentos acaba sendo palavras, tudo tirada de livros, porque sempre cada vez que eu faço uma live eu me conecto com vários livros, né? Todos eles eu aprendi algo, né, com cursos, terapias durante a vida, né? Foi quando foi me tornando essa pessoa melhor, essa consciência melhor, foi me tornando essa pessoa que olha com o olhar, sem olhar o que está externo, sem olhar com aquele que está aqui, né? Aquele que está invisível, porque o universo é muito grande, a essência pura vem daí. E quanto mais eu trabalho, seja com meditações, com as escritas sistêmicas, né? Recém foi terminado um trabalho de 33 dias de meditações. Toda vez que eu faço um movimento, eu faço comigo diariamente também, né? Escuto tudo que eu faço, eu gravo, escuto. Então, como seria vocês gravarem o que estão falando para ver se isso realmente faz sentido? Como seria vocês gravarem a sua voz e se conectar com ela? Muito tempo eu demorei para conseguir escutar a minha voz e gostar daquilo que eu escutava, porque a minha própria voz me irritava. Então, quantos de nós, às vezes, a nossa voz nos irrita e a gente não está escutando, né? Como seria se conectar com essa voz interior para entender ela e limpar, né? Então, também sempre me conectei muito com a escrita sistêmica, tirar da mente e colocar no papel. Até eu tenho um próximo curso, que é o 4º workshop da escrita sistêmica, que ele fez muito sucesso com as pessoas, transformações, a gente tem muitos depoimentos lindos, que mostram o quê? Esse conceito de sistema familiar misturado com a arte da escrita, né? Colocar para fora, criar projetos novos com a nossa vida através da escrita sistêmica, né? Seja da psicoterapia. Então tem vários momentos que a gente vou me conectar com esse, vou limpando algo, daí limpei, daí veio uma nova consciência, vou me conectar com outro. Então é nessa cura constante de busca que faz com que a gente muda e a gente tem merecimento, porque as ações que a gente faz na vida é que vai mudar a nossa realidade. Então não adianta ficar tudo ali guardar no nosso pensamento tudo, porque às vezes ele pode falhar. E a gente fica criando uma confusão mental ali. Como que eu faço para limpar essa confusão mental que eu tenho? Colocando para o papel, tirando da sua mente aquilo que não faz mais sentido carregar com você. Seja emoção, seja uma situação que aconteceu no passado e está destruindo essa vida, né? Porque às vezes eu escuto também das pessoas, mas eu não vou aceitar com essa pessoa, não vou perdoar, imagina, eu vou sempre carregá-la comigo, né? Mas você está carregando o que você mesmo está se destruindo, carregando essa dor com você, uma dor que não precisa, que não é sua. Então limpe isso. Torne a sua vida leve, seu corpo leve. Então, pensando nessa modelagem, né, a gente acabou criando, eu junto com a Regina, a escrita sistêmica. Vai começar de novo um novo workshop, dia 1º/2, né, que são 8 quintas-feiras à noite, são totalmente online, 100% online. Então, quem quiser também vai ter as aulas gravadas, vai receber a gravação das aulas. Se alguém sentir a necessidade ou ver essa possibilidade e quiser olhar para isso também, me chame no particular, né, que eu mando a proposta para vocês. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, falar sobre a alma, se realmente sabe, se conecta com a sua alma, né, se conecta com esse ser, com essa leveza, se realmente quer vestir a própria alma com essa leveza, com essa alegria, com essa felicidade que vai para o mundo, né? E que quando a gente limpa algo, a gente vivencia coisas diferentes. Quando a gente limpa uma emoção que está nos incomodando, quando a gente solta algo do passado que não faz mais sentido levar para a vida, a nossa realidade muda com uma intensidade gigante. É como um passe de mágica, porque a gente aciona coisas que a gente nunca imaginou que um dia a gente fosse acionar.
a gente se conecta com coisas invisíveis que a gente nunca imaginou que um dia a gente tivesse. Então, às vezes a gente é cético, a gente não quer olhar para essa essência. E a gente precisa sim olhar se a gente quer evoluir. Então, sempre comento nas nossas lives, né? Tô terminando a live arrotando. Então, olha quanta limpeza vocês mesmos estão recebendo com essa minha conexão, né? Porque dizem que quando o arroto vem é uma limpeza de energia, uma limpeza de, assim, uma conexão gigante. E desde que eu comecei a fazer essa live hoje, eu sinto um calor gigante, assim, parece que eu tenho algo que eu nem sei dizer, né? Eu chego, acho que tá vermelha a pele, porque desde que eu comecei, vem um calor intenso de dentro de mim, assim, que e não dá para entender de onde que vem esse calor, é como se tivesse alguém aqui me esquentando. Então, como seria nessas palavras, às vezes a gente tá fazendo esse movimento, falta fala, né? Falta o pensamento e daí ele paralisa, parece, né? Então, quanto de nós tem essa mente calma, paralisada, quieta, tranquila, né? E o que a gente precisa fazer para limpar essa emoção, esse pensamento que tá ali, que não consegue parar, que deita na cama e vem tudo que é memória, né? Vem tudo que é memória do dia a dia dessa vida, de coisas passadas que aconteceram, começa a vir lembrança de pessoas. Isso cria uma ansiedade muito grande, isso não deixa dormir tranquilo, não deixa acorda pesado no outro dia, se conecta, vai trabalhar sem vontade, vai trabalhar com aquela coisa assim, bom, inquestionável, né? Parece que tem 200 quilos dentro da gente e não consegue trabalhar com leveza. Então se conecte com você mesmo, se conecte, busca as coisas que deixam você leve, né? Seja natureza, seja escrever, seja fazer um trabalho manual, algo que esteja 100% consciente com aquilo. E busque sim um conhecimento, não deixa ficar ao extremo, né? Porque a terapia sempre é uma forma de você olhar para ela para que você não se autodestrói lá na frente. Então é o que? Um passinho de cada vez, é uma conexão diferente, é uma essência consigo mesmo, é um caminho que te leva para um mundo muito maior. É uma maneira que você pode mudar a sua realidade nessa vida, não precisa morrer para criar uma realidade diferente. Então façam isso, né? Qualquer coisa me chame um profissional que vocês gostem, né? Para se conectar com tudo isso. Para entender que todas as respostas você tem ali na sua mente e se conectar com essa leveza, com essa alegria. Então a live de hoje seria isso, né? Qualquer coisa que vocês precisem. Aqui entrou a Joyce, ó. Marilei, Ivani, Mica. Então como seria vocês se conectarem, tá? Depois também pode me mandar perguntas, né? Se vocês têm alguma dúvida, querem entender um pouquinho mais, tem alguma, Mônica, eu tenho uma dificuldade, o que seria melhor para mim fazer com essa dificuldade que eu tenho para sair desse estado que eu estou? Então, além do conhecimento, tenho muitas vivências, eu passei por vários momentos e sim, é possível sair de qualquer coisa que esteja ali atrapalhando a sua vida. E é na leveza, é na essência, é com calma, não é chegar, né? Porque ninguém é melhor que ninguém, cada um tem o seu passo, a sua evolução. São conhecimentos e coisas diferentes. E cada um que estudar ou conhecer com cada coisa, com cada que vai fazer da vida, vai entender, porque a repetição daquilo fez com que a sua vida é mais leve fazer esse trabalho. Então, se o seu trabalho é leve e você faz com facilidade, é porque você praticou muitas vezes. Se o seu pensamento é leve, hoje tem amor, alegria, coragem, é porque você limpou toda a culpa, a angústia, o sofrimento que teve lá atrás. É só dessa forma que é limpado as nossas memórias, as nossas consciências, os nossos pensamentos. Então a arte de vestir a alma não é vestir a roupa que você está usando, não é comprar as melhores marcas e sair em beleza, não é fazer se encher de maquiagem, né? Se encher de coisas na pele para que mostrar uma coisa que às vezes a gente nem é, né? Não faz sentido estar daquele jeito. Eu mesmo, quando eu já trabalhei com moda, né? Então a arte de vestir, essa arte de vestir, a beleza, eu sempre entendi que a beleza sempre quis ser essa beleza externa, né? Porque eu não entendia a beleza interna. Então eu me conectava com a beleza do cabelo, né? Fiz tudo que é cursos para entender como funcionava
o visagismo, como o cabelo combinava com o rosto, com a pele, o que ficava mais bonito, onde é que tinha o volume, o que é que não tinha o volume, para deixar as pessoas mais bonitas, né? Depois eu me conectei com a moda, que meu sonho desde criança era trabalhar com moda. Então, esse olhar de moda, olha as pessoas bonitas, como aquela roupa ficou bonita daquele jeito para aquela pessoa, para que ela não ficou, por quê? Não é a beleza, a roupa às vezes, a beleza é o que vem de dentro, e eu demorei muito tempo para entender. E eu precisei fazer todo um caminho para entender essa beleza interna, eu precisei cair, falir, ter um monte de movimentos, né, autodestrutivos de mim mesmo para entender e procurar a beleza externa. Né, a entender que essa beleza externa vem da interna. Eu precisei limpar todos os meus pensamentos, né? Então hoje sim eu tenho conhecimento de muitas coisas, mas foi praticando e mudando e entendendo que a beleza externa é muito mais linda quando a interna tá. E que é mesmo tendo roupas simples, né, blusinhas de R$39, R$29,90, você também tá bonito, lindo, maravilhoso, e que não precisa pagar 300, 400 reais por uma roupa, que às vezes o que trabalhou uma semana inteira para pagar aquela peça, né? E então como seria se conectar com a essência pura e não comprar coisas que deixa lá guardado e você nunca mais vai usar? Eu vou lá e na hora sentiu aquela vontade de comprar aquilo e levou para casa e se arrependeu. Então sempre se pergunta, eu vou ganhar com isso ou eu vou perder com isso que eu tô levando para casa? Vai para casa, pensa direito e depois volta no outro dia para comprar, para ver quanta leveza vai ser a própria vida da gente. Então essa beleza de se conectar, né, que eu entendi na moda, que a gente vai no passado para olhar as tendências do passado para criar o que tem na realidade conforme o meio que tá. Então como seria olhar para sua mente para o passado em outras épocas, outros tempos que vivenciou, né? Igual na moda, que vai lá buscar nos tempos bem antigos, buscar tendências da moda de hoje. Como seria olhar para nossa memória, ir lá e voltar assim nessa memória, ir lá voltar nessa memória que está carregando hoje, que não faz mais sentido, que está destruindo a própria vida, sua e às vezes da pessoa ao redor. Então, meu convite fica aqui para olhar para essas memórias, sim, para limpá-las, né? E ver quanto é belo, quanto é leve, quanto é mágico quando a gente passou por esse processo da dor e se curou. Sim, se curou, porque a gente mesmo se cura e só você pode fazer isso e ninguém mais. Então, sempre que vai fazer algo, se pergunte, né? Isso vai fazer bem para mim se eu fizer isso? O que vai acontecer amanhã se eu fizer essa ação hoje? Como eu me sentiria se alguém fizesse isso comigo? Então, lembre-se sempre dessas palavras, se pergunte antes, né? Se eu fizer essa ação, o que vai acontecer depois? E depois? E depois? E respira. Faz de novo a pergunta. Depois de umas 3, 4 vezes que você fez a pergunta, você faz a ação. Sempre tira a dúvida, leva para casa, faz pesquisa daquilo que vai fazer para ver quanto a sua vida vai ser mais leve. Nunca faça nada de emoção, de momento rápido, né? Pensa um pouquinho, analisa a situação. O que eu vou fazer com essa situação que aconteceu para ver quanta coisa vai mudar. Então, muito obrigada por hoje, né? Vai ficar aqui gravado no Instagram para quem quiser olhar isso, né? E também vai ficar no YouTube, né? Se todos que escutarem a live quiserem ir lá se inscrever, eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá, né? Também se querem se conectar, né? Sempre pegar um papel na mão quando vai fazer esses movimentos, anotar o que escutou, anotar, né? Também pode escutar quando vai deitar, né? Ou quando vai fazer um movimento. Agora eu vou silenciar, a vez de ficar com o pensamento perturbante na vida e acionando coisas que não fazem sentido. Escute uma coisa boa que vai levar para sua vida e pode mudar a sua realidade. Então, deixo um beijo grande a todos, né? Muito obrigada por estarem aqui me escutando um pouquinho, né? Que eu possa ser contribuição para todos vocês. Ninguém deixou nenhum comentário, ninguém quis falar nada sobre... Então, boa noite.